Bom, seguinte, eu sou cineasta e eu comecei dirigindo comédias. E a reação do público a essas comédias era sempre eu ri muito, me diverti muito, que é o que a gente espera de uma comédia. Essas foram as duas comédias que eu dirigi. Depois, eu resolvi fazer um filme sobre o Doutores da Alegria. E a reação do público a esse filme foi completamente diferente. Dessa vez, as pessoas vinham me dizer que o filme tinha mudado a vida delas. E, no princípio, eu ficava meio desconfiada, né? Mas como assim? Mas aí foram centenas e centenas, talvez milhares de depoimentos muito comoventes de professores que mudaram o jeito de ensinar, pessoas que começaram a atuar socialmente, jovens que decidiram mudar o rumo das suas carreiras. E foi daí que eu decidi que, assim, eu descobri, né, senti na pele, que o cinema é uma ferramenta incrível de impacto social. E decidi fazer o Quem Se Importa, que é um filme sobre empreendedores sociais ao redor do mundo. Quem é que viu o filme aqui? Oba! Bom, eu aprendi muito sobre empreendedorismo social no processo de fazer esse filme. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu aprendi que como é que eu vou medir impacto social? Né? Porque o impacto social, por exemplo, você medir uma coisa concreta ou que envolva números é muito mais fácil. Mas medir o impacto social é realmente muito mais delicado. Né? A gente ainda não inventou uma ferramenta muito eficaz para isso. Mas existem vários filmes que causam impacto social. Por exemplo, Uma Verdade Inconveniente, quando foi lançado no Brasil, pouco se falava da questão climática. E um filme pequenininho, um documentário que fez poucos espectadores, acaba trazendo à tona essa questão. Porque aquela pessoa que viu e fez uma matéria no jornal, ou a outra que reuniu os amigos e mostrou o filme, e isso vai indo, como uma bola de neve, e o filme acaba causando um impacto grande. E outros filmes fizeram a mesma coisa. Super Size Me acabou influenciando o McDonald's a melhorar o seu cardápio um pouquinho. O Budrus, que trata da questão do conflito Israel-Palestina. E tantos filmes foram feitos para causar impacto social que os americanos até criaram uma nova palavra, a filmantropia. Bom, eu fui me perguntando muitas coisas. Me perguntei por que é que essa questão do setor social cresceu tão rapidamente nas últimas décadas e cresceu tanto assim, né? Existem algumas razões históricas para isso. Nos últimos 40 anos, mais de 40 países saíram de sistema de absolutismo, apartheid e ditaduras e se tornaram democracias. E o setor social ele floresce melhor numa democracia. Depois, teve um aumento geral assim da classe média, com mais pessoas tendo acesso à educação. Veio a internet e conectou 3 bilhões de pessoas. Então, mais gente está mais bem informada sobre os problemas sociais ao seu redor. Agora, a que eu acho mais forte, acho que a maioria de nós parou de acreditar que são os governos sozinhos que vão dar conta de resolver os nossos grandes desafios. Se a gente não fizer um casamento entre o setor privado, o setor cidadão e o setor público, a gente não consegue resolver os grandes problemas da humanidade. E foi isso que a gente percebeu, que não dava para ficar sentado esperando acontecer, que o setor cidadão precisava também arregaçar as mangas. E essa figura do empreendedor social, ela sempre existiu ao longo da história. Mas só que eles vinham com outros nomes, líderes sociais, e eles não se assumiam enquanto empreendedores sociais. Até que chegou o Bill Drayton, que é um cara que fundou a Ashoka, que foi a primeira organização a selecionar e apoiar empreendedores sociais ao redor do mundo. Hoje, eles já estão em mais de 100 países, apoiaram milhares de empreendedores. Como é que foi essa história? Ele era um cara muito importante de uma empresa enorme, a McKinsey. Ele viajava muito, ele ia para a Índia e percebia que lá tinham pessoas muito pobres, mas com ideias muito criativas, de baixo custo e alto impacto social. Ele se perguntou, se eu quero mudar o mundo, por que eu não começo
apoiando essas pessoas que estão aqui, às vezes, tendo uma ideia tão original que nem a família delas e nem os amigos entendem o que elas querem fazer. E foi assim que ele começou e fundou esse que eu chamo de tesouro escondido, que é a Ashoka. Bom, o que é, na verdade, né? As pessoas, hoje em dia, estão ouvindo muito falar de empreendedorismo social. Mas o que é essa figura do empreendedor social? Nada mais é do que um cara igualzinho ao empreendedor de negócios. Ele tem as mesmas características que são essas aqui, né? Que todo homem de negócios, bem-sucedido e tudo, tem. Só que ele usa isso para resolver um problema social. É o cara que tem prazer na solução. Ele tem tesão em encontrar um problema e procurar a solução para isso. E pode ser das coisas menores às maiores. É aquela pessoa que, se enxergar um buraco na rua, além de reclamar, ela vai fazer uma pintura incrível em 3 dimensões e vai tirar uma foto, viralizar aquela foto e chamar a atenção do poder público para aquilo. Então, essa pessoa que enxerga as oportunidades enxerga os problemas como oportunidades de ação, são os empreendedores sociais. Só que o empreendedor social é aquele cara que já criou uma organização, que já afetou muitas vidas. Eu gosto muito mais da palavra transformador, porque o transformador ele não precisa agir de dentro de uma organização. Ele pode causar um impacto positivo na sua rua, na sua escola, no seu trabalho, no seu bairro, na sua comunidade, no seu país, no mundo inteiro, começando pequenininho até. E todos nós podemos ser transformadores. Então, qual é a definição mais simples de um transformador? É essa aqui. Um cidadão comum que decidiu parar de reclamar e fazer as coisas acontecerem. Então, todos nós, dentro da nossa medida, nós podemos ser transformadores. É por isso que eu gosto muito mais dessa palavra do que empreendedor social, que é uma coisa meio pomposa e tal. Bom, eu fui assim, muito sortuda de ter criado um filme onde, além de viajar pelo mundo, eu conheci pessoas incríveis, como essas 18 pessoas que eu retratei no filme. Então, aqui tem o Joaquim Melo, que é um banqueiro dos pobres. Ele criou uma moeda própria, ele lutou contra o Banco Central do Brasil, venceu a causa e conseguiu usar um dinheiro próprio na sua comunidade. Então, você chega lá, tem uma placa, aceita-se Visa, Mastercard e Palmas. Isso na periferia de Fortaleza. Tem a Mary Gordon, que é uma educadora canadense, que popularizou o conceito da empatia. Como que ela trata de empatia nas escolas? Ela leva um bebê para a sala de aula. E as crianças acompanham o crescimento do primeiro ano de vida desse bebê, desde o momento em que a criança nem sabe engatinhar até ela começar quase a andar. E as crianças, com isso, vão entendendo sobre a vulnerabilidade da vida, vão tentando entender o que aquele bebê está querendo demonstrar, vão traçando paralelos entre a vida daquele bebê e as suas vidas e as vidas dos seus pais. E os índices de violência e bullying caem drasticamente nas escolas que passam pelo programa Roots of Empathy, Raízes da Empatia, da Mary Gordon. Bom, eu tive assim, a honra enorme de conhecer o Mohamed Yunus, que é o Prêmio Nobel da Paz, criador do microcrédito, que é um ótimo exemplo de alguém que começa muito pequenininho. Ele era um professor em Bangladesh, um professor de economia, cansado de ensinar economia e ver tanta gente morrendo de fome ao lado, ele resolveu ir até as comunidades e tentar ajudar. E daí começou o microcrédito, que se espalhou pelo mundo todo. E tantas outras pessoas aqui super importantes. Eu aprendi com essas pessoas que elas têm backgrounds muito diferentes. Elas vieram, algumas de classe média alta, algumas de extrema pobreza, de vários países diferentes. Mas não importa, elas têm uma coisa em comum. Todas elas se sentem plenas, porque elas sabem que elas estão conseguindo dar o melhor delas, que elas estão conseguindo usar os seus talentos para causar um impacto positivo no mundo. E eu aprendi com elas que não importa se você trabalha com meio ambiente, educação, saúde, direitos humanos, da onde quiser, da onde for, você consegue fazer um impacto positivo. Não importa a profissão que você tenha, chefe de cozinha, engenheiro, professor, médico, lixeiro, qualquer profissão
consegue causar um impacto social positivo. Eu mesma, quando fiz esse filme, O Quem Se Importa, eu era uma pessoa muito mais cética, muito mais acomodada. Eu acreditava que os grandes problemas do mundo são impossíveis de se resolver. Né? Como é que você vai acabar com a pobreza no mundo? Mas aí você conhece o Muhammad Yunus, que diz com todas as letras que um dia a gente vai ter que visitar museus para entender sobre a miséria. Que ele acha que é absolutamente possível acabar com a miséria em 15 anos. E aí você conhece tantas pessoas que realmente estão arregaçando a manga e fazendo mudanças no mundo, que hoje em dia eu falo essa frase, vamos mudar o mundo, e eu não acho mais uma frase piegas e infantil. Eu falo com a boca cheia, porque eu vejo gente como a Vera Cordeiro, por exemplo, que é uma médica que criou o Saúde Criança, que ela reformula a vida de mães miseráveis com crianças doentes. Porque ela fala que não tem mais como você chegar mais baixo do que uma mãe miserável com uma criança doente. Não existe dor pior do que uma mãe que não consegue aplacar a dor do próprio filho. E ela trabalha com esse segmento da sociedade. Bom, eu parei de ser cética, comecei a perceber que, de qualquer parte do mundo, as pessoas podem trazer uma colaboração, o poder da colaboração. Eu vi que, desde uma mulher pobre numa comunidade da Amazônia, até 2 jovens que, na garagem da casa deles, criaram o Google, todo mundo, hoje em dia, a gente sabe que essa contribuição para o planeta pode vir de todos os lados. E aí eu comecei a dar a minha própria contribuição, além do cinema. E eu criei um grupo no Facebook, hoje nós somos mais de 3.000 pessoas discutindo as questões do bairro, muito simples de se fazer. Né? Eu simplesmente escrevi um parágrafo dizendo qual era o meu sonho para o meu bairro, e hoje somos mais de 3.000 pessoas discutindo tudo quanto é coisa. O que a gente já encontrou de gato e cachorro perdido é inacreditável. E também eu criei o Semente de Transformação, que é um programa que visa inspirar jovens para atuarem socialmente. E por que a gente fez isso? Porque a gente acha que os jovens brasileiros eles não são estimulados a atuar socialmente quando eles são mais jovens. Quando chegam na faculdade, às vezes, eles se envolvem. Mas, antes disso, é quase nulo. E, se você é um jovem nos Estados Unidos, na Alemanha ou na Inglaterra, você se vai tentar entrar numa universidade boa, se no teu currículo não tiver a sua atuação voluntária, a sua visão cidadã, a sua ação de liderança em prol da comunidade, se isso não estiver no teu currículo, as pessoas vão te olhar como quem, tipo, acho que você deixou cair a folha e não trouxe, porque é o esperado que um jovem tenha se voluntariado e tenha feito alguma coisa pela sua comunidade. E o vestibular brasileiro? Ele não está nem aí para o que os jovens, para a visão cidadã dos jovens. E as empresas onde esse jovem vai trabalhar? Elas também estão engatinhando nessa questão de valorizar a atuação social de um jovem. E essa atuação é fundamental, porque são essas habilidades que são as habilidades do século XXI. O jovem fazendo trabalho social, ele aprende empatia, fazer muito com pouco, iniciativa, liderança e muitas habilidades valorizadas no futuro, nas profissões de futuro. Bom, aqui tá algumas imagens. A gente fez o primeiro acampamento de empreendedorismo social do Brasil. Estamos na 3ª edição e a gente tem vários outros programas dentro do Sementes de Transformação. E eu queria simplesmente acabar falando uma frase do filme que, para mim, é o meu mantra, que é assim, é uma frase que o Premal fala: não pergunte o que o mundo precisa, pergunte o que o mundo... Desculpa, eu vou repetir. Não pergunte o que o mundo precisa. Pergunte o que te faz se sentir vivo, porque o que o mundo precisa é de mais pessoas que se sintam vivas. Obrigada.